Você já parou para pensar como certas dificuldades e padrões de comportamento parecem seguir algumas famílias como uma sombra? De geração em geração, vícios, enfermidades e problemas parecem ser uma constante, como se houvesse algo invisível, porém poderoso, agindo nos bastidores. A Bíblia revela uma verdade que poucos conhecem. Demônios familiares e maldições hereditárias são reais, mas o mais intrigante é que, ao mesmo tempo em que maldições podem se perpetuar, Deus também oferece bênçãos geracionais para aqueles que buscam viver sob sua aliança. O que você descobrirá aqui vai mudar sua maneira de enxergar o mundo espiritual e sua própria história familiar. A chave para sua libertação e para um futuro abençoado pode estar bem diante dos seus olhos, e ela está escrita nas páginas da Bíblia. Fique comigo até o final e entenda esse tema de uma vez por todas. Nas Escrituras, os chamados demônios familiares são espíritos malignos que se apegam a certas famílias ou linhagens ao longo das gerações. Em Levítico 19:31, Deus adverte seu povo a não se envolver com médiuns e necromantes, pois tais práticas abrem portas para espíritos familiares. Esses demônios agem sutilmente, criando padrões destrutivos que se repetem de geração em geração, como vemos nos exemplos de maldições hereditárias na Bíblia. Um dos casos mais evidentes é o de Caim, cuja descendência foi marcada por violência e maldição após o assassinato de Abel. Gênesis 4:11-12. Além de Caim, outro exemplo significativo está nos descendentes de Ram, filho de Noé, que receberam uma maldição por conta do pecado de Ram contra seu pai. Gênesis 9:25. Essas maldições não surgem apenas do nada, mas são muitas vezes o resultado de pecados graves como idolatria e rebeldia contra Deus. Assim, práticas ocultas ou a desobediência a Deus podem permitir que demônios familiares ganhem acesso às famílias, perpetuando sofrimento e afastamento espiritual. A idolatria sempre foi uma porta aberta para influências malignas nas famílias. Na Bíblia, vemos que adorar ídolos não era apenas uma questão de adoração a deuses falsos, mas também envolvia a introdução de espíritos malignos que se apegavam às gerações. Em Deuteronômio 18:9-12, Deus condena práticas como feitiçaria, adivinhação e necromancia, atos diretamente ligados à idolatria e ao envolvimento com espíritos familiares. Essas práticas não apenas afastavam o povo de Deus, mas traziam maldições que afetavam suas famílias. Um exemplo clássico é a família de Acabe e Jezabel. Acabe, incentivado por sua esposa Jezabel, introduziu a adoração a Baal em Israel, uma forma grave de idolatria. 1 Reis 16:30-33. Como consequência, toda a casa de Acabe foi amaldiçoada e seus descendentes sofreram por gerações. Jezabel, por sua aliança com forças espirituais malignas, trouxe maldição sobre si mesma e sua linhagem, e isso culminou em uma destruição trágica, conforme profetizado por Elias, em 1 Reis 21:21-24. Assim, a idolatria não apenas corrompe o indivíduo, mas também toda a sua descendência, permitindo que demônios familiares permaneçam ativos e operantes. Dentro do contexto da lei mosaica, Deus advertiu Israel sobre as consequências da desobediência, deixando claro que as maldições poderiam afetar várias gerações. Em Êxodo 25, é mencionado que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que o odeiam. Esse princípio estabelece que o pecado pode ter efeitos prolongados e práticas erradas, como a idolatria, poderiam trazer maldições hereditárias para os descendentes. Essas maldições não são apenas punições divinas, mas também uma consequência natural do afastamento da proteção e da aliança com Deus. Um exemplo forte é o caso do rei Davi,
que, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, trouxe consequências trágicas para sua casa devido aos seus pecados, especialmente o adultério com Batseba e o assassinato de Urias. Suas transgressões resultaram em uma série de maldições sobre seus filhos, como a rebelião de Absalão, o incesto entre Tamar e Amnon, e a morte de vários de seus descendentes, segundo Samuel 12, 10 ao 12. Isso ilustra como as maldições hereditárias podem ser desencadeadas, até mesmo em uma família ungida, quando o pecado se estabelece sem arrependimento imediato. Apesar das maldições hereditárias, a Bíblia oferece esperança através da intervenção divina. Deus, em sua misericórdia, sempre disponibilizou meios para quebrar essas maldições. Em Isaías 10, 27, o profeta fala que o jugo será despedaçado por causa da unção, indicando que o poder de Deus é capaz de desfazer qualquer maldição que se instale sobre uma família. Um dos princípios fundamentais para a quebra dessas maldições é o arrependimento genuíno, como vemos em Ezequiel 18, 20, onde é afirmado que o filho não sofrerá a punição pela iniquidade do pai. Isso revela que, ao se voltar para Deus, uma pessoa pode interromper a linha de maldições e começar uma nova história. A intervenção divina também pode ser observada nos exemplos de reis, que levaram o povo de volta à adoração verdadeira. O rei Josias, por exemplo, destruiu os ídolos que seus antecessores haviam erguido, levando a nação a uma renovação espiritual, 1 Reis 23, 4 ao 25. Esse ato não apenas trouxe restauração para ele e seu povo, mas também quebrou ciclos de idolatria que duravam gerações. Assim, Deus oferece um caminho de libertação que requer o rompimento com práticas pecaminosas e uma entrega total à sua vontade. Enquanto as maldições podem se perpetuar de geração em geração, a Bíblia também revela o poderoso princípio das bênçãos geracionais. Quando uma pessoa escolhe andar em obediência a Deus, ela não apenas recebe bênçãos, mas essas bênçãos podem ser transmitidas aos seus descendentes. Em Deuteronômio 7:9, Deus afirma ser fiel em guardar o seu pacto e a sua misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Esse pacto revela que o compromisso com Deus gera frutos não só para o indivíduo, mas também para sua posteridade. Abraão é o exemplo clássico de como a fidelidade a Deus traz bênçãos geracionais. Através da sua obediência ao chamado divino, ele se tornou o pai de uma nação inteira, e Deus prometeu que por meio de sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Gênesis 12, 2 e 3. Sua obediência trouxe bênçãos tanto para seu filho Isaque, quanto para seus netos e bisnetos. Esse padrão de bênçãos demonstra que Deus valoriza a fidelidade ao longo das gerações, e a promessa de bênçãos espirituais e materiais é uma realidade para aqueles que o seguem de coração. A vinda de Cristo trouxe uma mudança radical no entendimento espiritual das maldições hereditárias, revelando o poder transformador da nova aliança. Antes de Cristo, as maldições eram uma realidade terrível para muitas famílias, com padrões de pecado sendo transmitidos de geração em geração. Entretanto, o sacrifício de Jesus na cruz foi definitivo para romper essa cadeia de maldição. Em Gálatas 3:13, está escrito que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Ao tomar sobre si a maldição que cabia a cada pecador, Jesus abriu o caminho para a completa libertação de maldições familiares. Seu sangue trouxe a libertação definitiva, quebrando o ciclo que aprisionava tantas gerações. Na nova aliança, o sacrifício de Cristo oferece uma nova realidade. A graça que não só perdoa o pecado, mas também redime o passado. Por meio de Cristo, maldições hereditárias perdem o poder de influenciar aqueles que estão em Cristo. Em Romanos 8:1,
Paulo afirma que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa que a maldição não pode mais atingir aqueles que são cobertos pelo sacrifício de Cristo. As promessas de Deus agora fluem livremente para aqueles que recebem essa nova aliança, onde a herança espiritual não é mais de maldição, mas de bênçãos e vida eterna. Essa nova realidade foi exemplificada no ministério de Jesus. Muitos dos que o seguiram experimentaram libertação completa, tanto pessoal quanto familiar. Vemos isso no caso do endemoniado gadareno em Lucas 8, 26 ao 39, que vivia atormentado por legiões de demônios. Quando Jesus o libertou, não apenas ele foi transformado, mas toda a região testemunhou sua cura, impactando outras vidas. Isso simboliza como a libertação de uma pessoa, especialmente na nova aliança, pode influenciar poderosamente as gerações seguintes, trazendo bênçãos onde antes havia maldição. Agora, aqueles que se voltam para Cristo não precisam mais temer o legado de pecado ou de maldição. Através da cruz, uma nova linhagem espiritual é estabelecida, onde o crente passa a ser chamado filho de Deus, herdeiro de suas promessas. Romanos 8, 16 e 17. Essa nova identidade permite que até mesmo as consequências das gerações passadas sejam transformadas. Como descrito em 2 Coríntios 5,17, ao se tornarem novas criaturas, os crentes têm o poder de iniciar um ciclo de bênçãos que pode perdurar por gerações, trazendo esperança e restauração não apenas para suas vidas, mas para toda a sua descendência. Essa abordagem da nova aliança redefine completamente a perspectiva sobre o passado, abrindo as portas para que famílias inteiras possam experimentar a liberdade e o poder de Deus. Compreender o poder dos demônios familiares, das maldições hereditárias e das bênçãos geracionais é fundamental para aplicar esses princípios espirituais no dia a dia. Muitas vezes, os padrões de comportamento que parecem se repetir em uma família, seja vício, doença ou problemas financeiros e emocionais, podem ser indicativos de influências espirituais que precisam ser tratadas. Como vimos em Tiago 5,16, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, o que significa que orar por libertação familiar é um caminho eficaz para encerrar ciclos de maldição. No entanto, a aplicação prática exige mais do que oração. É preciso identificar e eliminar qualquer tipo de prática que abra portas para influências espirituais negativas, envolvendo renunciar a qualquer envolvimento com idolatria moderna, como superstições, objetos ligados ao ocultismo ou hábitos que possam sugerir dependência espiritual de qualquer coisa que não seja Deus. A bênção geracional também se torna uma realidade quando começamos a praticar a obediência a Deus em nossas decisões diárias. Se a promessa de bênçãos para 1000 gerações é verdadeira, Deuteronômio 7:9, então, ao buscar seguir os mandamentos de Deus e viver uma vida justa, plantamos sementes que não apenas transformarão nossa própria vida, mas também a de nossos filhos, netos e além. A decisão de viver uma vida centrada em Cristo tem impactos duradouros, construindo um legado de bênçãos para nossas gerações futuras. Questione-se: o que tem dominado minha história familiar? Lembre-se, Cristo já nos deu o caminho para a libertação e para uma vida de bênçãos. Comece agora mesmo com uma oração de entrega, renúncia e consagração, e haja de forma corajosa na direção certa, que é Jesus Cristo.